falar sobre a segunda parte do Adventismo do sétimo dia. É um assunto muito, muito extenso mesmo. Eu sei que às vezes também não é aquele assunto tão gostoso de ouvir. Só para nós nos situarmos, semana passada, só fazer uma síntese rápida, eu falei da história do surgimento do Adventismo, para quem não veio também. Falei que Guilherme Miller, ou William Miller, dependendo da tradução, que ele então pegou as profecias de Daniel, fez umas contas lá e diz que Jesus voltaria em março de 1843. Jesus não voltou, ele jogou para frente, 1844, Jesus não voltou também. Ele em si reconheceu seu erro e disse que tinha errado no cálculo, que tinha feito besteira. Só que o problema é que ele apregoou isso durante um quarto de século. 21 anos pregando que Jesus ia voltar, o segundo advento de Cristo. E, consequentemente, pessoas continuaram com aquilo que ele tinha dito. Mesmo ele assumindo que ele tinha errado, um homem chamado Irã Edson teve uma visão que ele disse o seguinte: olha, Miller, ele não errou a data. Ele acertou a data, ele errou foi o evento. Na data em que Miller previu, Jesus não voltou à terra, mas Jesus entrou no santuário celestial do céu. Ele saiu do lugar santo e foi para o lugar santo dos santos. Eu já falei para os irmãos, já fica difícil debater, porque quem que viu? A gente não tinha um binóculo para poder comprovar isso daí. Daí então surgiu também Ellen White, que é a mais expoente do Adventismo. Teve mais de 2.000 sonhos e visões, alguns deles eu trouxe aqui para nós essa noite. E ela disse que ela teve uma visão do decálogo, dos mandamentos, com uma ênfase no quarto mandamento. E daí juntou com alguns batistas do sétimo dia, e então foi fundada a Igreja Adventista do sétimo dia. Ellen White se diz ser a voz da profecia para eles. Ela se diz ser a voz da profecia. Na revista Adventista de 1984, edição de fevereiro, os adventistas dizem assim: nós negamos que a qualidade e a inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras. E eles dizem isso até hoje. Eles dizem que a inspiração de Ellen White, de Paulo, de Pedro, de Samuel é a mesma, de Moisés. Mesma inspiração. O argumento que eles dão é o seguinte: os dois são inspirados pelo Espírito Santo. A diferença é que aqueles apóstolos, aqueles profetas são inspirados de forma canônica, entraram na Bíblia, e Ellen White é uma inspirada por Deus de forma não canônica, porque o Espírito Santo é sobre ela. Então, se for assim também, você pode ter certeza, meu irmão, as postagens que eu ponho no Facebook é tudo de Deus. Se eu também tenho o Espírito Santo, se você também tem, então é a mesma coisa. E é óbvio, só que a comparação que eles fazem é no sentido de ser igual à Escritura. No livro, As Sutilezas do Erro, eles dizem assim sobre ela: os testemunhos orais ou escritos da senhorita White preenchem plenamente este requisito, o da profecia. No fundo e na forma, tudo quanto disse e escreve foi puro, elevado, cientificamente correto e profeticamente exato. Eu vou provar que não foi assim. A autoridade religiosa do Adventismo do sétimo dia repousa sobre os escritos de Ellen White. Consegue ver? A autoridade do Adventismo não repousa sobre a Escritura, dizem eles, mas sobre os escritos de Ellen White. Ela é mensageira do Senhor. Ela é a base da autoridade religiosa dos adventistas. É exatamente essa palavra que eles usam. Ela é a base. E, só para recapitular, ela falando dela, ela diz o seguinte, em seu livro Primeiros Escritos, página 259. Ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens, das mensagens dela. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas depende da maneira em que são elas recebidas. Aí você já começa a ver os absurdos dessa mulher. Diz que o destino eterno das almas depende de como as mulheres recebem a mensagem dela. E os homens, é óbvio. Se você quiser conferir essas informações, é só você entrar no site oficial da igreja, deles, está tudo lá. Ou ellenwhitesebook.com. Você também consegue achar todos esses livros. Expliquei a questão do sábado, que eles são conhecidos como sabatistas. Eles dizem que o selo do Espírito Santo, que o selo de Deus na vida de um cristão verdadeiro é a guarda do sábado. E nós explicamos semana passada que o sábado foi cumprido em Jesus Cristo. É por esse motivo que eu e você não guardamos o sábado, que historicamente você não vê as igrejas guardando o sábado. Depois da ressurreição de Jesus, você não vê nenhum mandamento nos obrigando a guardar o sábado. Pelo contrário, em Colossenses 2,16, Paulo é claro: ninguém vos julgue por comida, bebida, dias de festa, lua nova ou sábado. Ninguém vos julgue pelo dia. Em Romanos 14, Paulo também é claro. Ele diz o seguinte: olha,
Uns acham mais importante alguns dias, outros acham que todos são iguais. Cada um tenha uma mente bem definida a respeito daquilo que acha. Se realmente fosse um mandamento, Paulo jamais ia falar isso para nós. Cada um tenha bem definido em sua própria mente. Se fosse um mandamento, Paulo ia falar, olha, o sábado é sábado e necessita ser guardado até hoje. Depois, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz que ele ficou decepcionado, porque os Gálatas tinham voltado aos rudimentos antigos da lei. E quais rudimentos Paulo está falando? Guarda do sábado, circuncisão e vários mandamentos também. Eu também expliquei que você não vê nenhum mandamento após a ressurreição de Cristo que nós devemos guardar o sábado. Não vemos. E segundo o Antigo Testamento, como eles dizem que guardam o sábado, a Bíblia diz que aquele que não guarda deve morrer. É isso que a Bíblia diz. E eu vou falar para você, eu conheço um tanto de adventista que é fiel à crença deles, mas que um dia ou outro trabalhou. Segundo a Bíblia, tem que morrer. Eu sei que o argumento que eles dão é pífio. Eles dizem o seguinte, não, mas erros todos têm. É verdade, erros todos têm. Mas a Bíblia diz que esse erro é para a morte. E às vezes eles falam, olha, então por que não apedreja o adúltero? Por que não faz isso, não faz aquilo? Não tenta esconder o seu erro, o erro dos outros. Se é para levar a sério, então vamos levar a sério. E eu expliquei também, teoricamente e historicamente, o porquê que nós guardamos o domingo. Mas então, dando continuação após essa síntese do que falamos da semana passada, põe lá, por favor, Otávio, o primeiro princípio dessa história. Eu só vou mostrar aqui algumas heresias de Ellen White. Se eu não conseguir ler depois, eu tenho aqui também. Eu coloquei entre parênteses ali algumas heresias, porque eu coloquei só algumas mesmo. Se eu fosse colocar tudo, meu irmão, ia tempo. Muita coisa. Algumas heresias que nós vemos nos livros dela. Ela diz, ali no livro Testemunho Seleto, diz assim, santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Santificar é separar. A salvação para eles não depende daquilo que Cristo fez, mas em si, guardar o sábado. Santificar o sábado importa em salvação eterna. O que contradiz a Escritura. Marcos 16 é bem claro, quem crê e for batizado será salvo. Não somos salvos por conta de um dia em que guardamos, mas por conta da obra redentora e expiatória de Cristo no meu e no seu lugar. É isso que a palavra afirma. Olha o que ela diz. O pastor Bates, Joseph Bates, apóstolo da verdade sobre o sábado, tomou a liderança em advogar a obrigatoriedade da guarda desse dia. Então você consegue ver que um homem advogou a obrigatoriedade. Foi um homem que colocou isso. Ellen White diz ser o espírito da profecia. Ela se apresenta entre os seus devotos como uma luz menor para guiar os homens e as mulheres a uma luz maior. Próximo. Ellen White afirmou que a igreja adventista é a única igreja verdadeira neste mundo e que as demais foram rejeitadas por Deus após o ano de 1844, que foi quando William Miller fez aquelas contas e Jesus não voltou. Ele diz que então Jesus entrou no santuário celestial. Ela diz que dali de 1844 em diante, Deus rejeitou todas as igrejas, inclusive você e eu. Todas. Presbiterianos, batistas, assembleianos, todos. Rejeitou a todos. E nós sabemos que isso na verdade também é uma baita de uma mentira. E é o seguinte também, né? Após o ano de 1844. E antes? Antes não tinha igreja adventista. Quem foi salvo antes então? Não houve salvos ou todo mundo foi salvo? Já que o adventismo, que essa igreja existe desde 1844. Ellen White afirma que a obra redentora de Jesus Cristo na cruz foi incompleta, exatamente esse é o termo. Foi incompleta, vindo a se completar somente no ano de 1844. Que Jesus, quando ele morreu na cruz há 2000 anos atrás, foi uma fase, uma parte da sua obra expiatória. Ela veio a se completar verdadeiramente em 1844. Na verdade, foi um jeitinho que eles começaram a dar para não perder o movimento. Porque se eles reconhecessem o seu erro, reconhecessem que tinham feito o cálculo errado, é bem provável que aquele movimento tinha acabado. E então, para preservar o movimento, começaram com uma mentira. Eles dizem que é uma visão, eu digo que é uma mentira. Começaram com uma mentira. E uma mentira vai surgindo outra mentira, vai surgindo outra mentira, de modo que tem sempre que dar um jeitinho para manter a história deles como verídica. Ellen White ensina aos seus adeptos categoricamente que o selo
de Deus na vida do cristão é a guarda do sábado. Logo afirmam que todos os que guardarem o domingo receberão o sinal da besta. É nós. O selo para eles de que uma pessoa é de Deus, de que uma pessoa cristã verdadeira. Ellen White e os adventistas dizem que é a guarda do sábado. Mas não é isso que nós vemos na Escritura. Na Escritura nós vemos que o selo de Deus, daqueles que são seus filhos, é o Espírito Santo da promessa, e não um dia em que se guarda. Que eu já falei, convenhamos, guardar um sábado, os presidiários guardam, os doentes guardam. Agora quer dizer que eles são filhos de Deus? É óbvio, lá também tem filhos de Deus. Mas não é o simples fato de guardar um dia que faz de você filho de Deus ou não. Olha o que diz Efésios 1:13. Pode pôr o próximo também. A Escritura é bem clara. Em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o sábado da promessa. É isso que diz? Fostes selados com o Espírito Santo, ou com o Santo Espírito da promessa. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Mais uma vez. 2 Coríntios 1:22. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O penhor, para quem já foi em alguma casa de penhor, sabe como que é, né? Você deixa algo para dar certeza que depois você vai vir e pegar. A Bíblia diz que esse selo é o Espírito Santo que Deus deu para aqueles que creem no seu nome. E não apenas o dia do sábado. Ellen White afirma categoricamente que Deus disse a ela o dia, e pasmem, e a hora que Jesus voltaria. Já começou a ficar bom o negócio, hein? Alguns disseram o dia. Para Ellen White disse o dia e a hora. Põe ali o próximo, por favor. Só que olha que interessante. Olha o primeiro ali. Ela afirma categoricamente que Deus disse o dia e a hora da vinda de Cristo. No livro dela, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 76, ela diz assim: ouvi a hora proclamada. Ouviu. Mas depois não tinha lembrança alguma daquela hora depois que saí da visão. Ou seja, Deus falou a hora para ela na hora que ela teve uma visão. Acabou a visão, ela esqueceu. Que coisa, hein? Acabou a visão, eu esqueci. E tem um detalhezinho, um comentário que eu vou ter que colocar ali também. Ela também era um tanto racista. Olha o que diz. Ela dizendo, em seu livro Mensagens Escolhidas: mas há uma objeção ao casamento da raça branca com a preta. Ela dizendo exatamente com essas palavras. Da raça branca com a preta. Todos devem considerar que não têm o direito de trazer a sua prole aquilo que o coloca em desvantagem. Para ela é o seguinte, um branco que casa com um negro está trazendo desvantagem à sua descendência, à sua prole. Não tem o direito de lhe dar como patrimônio hereditário uma condição que o sujeitariam a uma vida de humilhação. Para ela ser negra é vida de humilhação, olha que absurdo. Ele está falando, o branco que casa com o negro, a sua prole vai ter uma vida de humilhação. Os filhos desses casamentos mistos têm um sentimento de amargura para com os pais que lhes deram que lhe deram essa herança para toda a vida. Que ela diz o seguinte, ó, todo negro é amargurado. Eu fico imaginando ela falando isso para o Barack Obama hoje, presidente do país dela. Imagina a amargura que o Barack Obama vive, é o mais poderoso do planeta. Michelle Obama, as filhas dele. Você consegue imaginar aquela família amargurada? Mas segundo ela, o negro é amargurado. Ellen White afirma ter à sua disposição um anjo assistente. Tem ali, eu coloquei também? Eu não lembro, não me recordo exato o livro. Ela falando que numa das visões dela, ela olhou para a lua e viu um cavaleiro montado num cavalo. Ellen White afirma que Deus habita nas constelações de Órion. Ela achou até a casa de Deus. Eu coloquei ali até o livro que ela dizia, Os Primeiros Escritos, página 41, edição de 1995. Ela consegue pegar Deus, que não tem tamanho, imensurável, e limitar Deus a uma constelação, ainda que seja grande. Mas consegue levar a Deus, achei a casinha de Jeová. Achei o apartamento. Porque para Deus, meu irmão, morar na constelação de Órion é um apartamento. Mas consegue ver? Que absurdo. Deus mora na constelação de Órion. Outro absurdo que ela diz, ela afirma que Jesus e o arcanjo Miguel são as mesmas pessoas. Pastor, agora o senhor pegou pesado, é isso que ela disse. Que Jesus e Miguel são o mesmo.
Aí a gente já vê que é total contradição, porque Miguel é criatura. Jesus, o nosso Deus, nós cremos que é criador. Jesus aceitava a adoração dos homens. Anjo nenhum na Bíblia você vê aceitando a adoração. Em Apocalipse você vê João, ele chega, se prostra diante de um anjo. O que o anjo diz? Levanta, sou o conservo teu. Jesus não, as pessoas vinham, se prostravam, lavavam os pés dele com lágrima, enxugavam com o cabelo. E Jesus falava que levanta, sou homem. Não, pode adorar, eu sou Deus. Eu sou digno de ser adorado. Ellen White afirma que foi levada a um mundo que tinha 7 luas. E lá viu o bom e velho Enoque que tinha sido trasladado, habitando em Saturno. Essas são as visões que ela tinha. Como eu falei, eu só estou falando algumas aqui. Ela viu lá, o mundo de 7 luas, e viu Enoque lá em Saturno. Ellen White ensina que os anjos precisam de carteira de identidade para entrar no céu. Ah, pastor, o senhor pegou pesado agora, hein? Essa é a última, mas é verdade. Põe lá o próximo, por favor. Ali, ó. Primeiros Escritos, de 1882, página 39. Olha o que ela diz. A perfeita ordem e harmonia na cidade santa. Todos os anjos que são comissionados para visitar a terra possuem um cartão de ouro, que apresentam aos anjos as portas da cidade, quando eles entram e saem. Tem porteiro no céu, irmão. E se não apresentar a identidade celestial, não entra. Como eu disse, eu estou falando aqui apenas algumas das heresias e das visões dessa mulher. Teve mais de 2.000. Então, se você quiser depois ler os livros dela, tem todos aqui. Passo para você. Então, vamos falar só algumas crenças errôneas. Vou ser bem rápido hoje. Põe a primeira lá, por favor. Vou falar algumas crenças errôneas do Adventismo. Primeira, juízo investigativo ou expiação incompleta. O Adventismo chama essa doutrina de juízo investigativo. A teologia reformada e a maioria dos outros cristãos chamam de expiação incompleta. Ellen White diz que ela olhou para o Antigo Testamento e teve uma revelação de que Jesus, ela como Irã Edson, ficou 18 séculos depois que ele foi assunto aos céus em um lugar, e depois de 18 séculos que ele então entrou ali no Santo dos Santos, que ele estava fazendo a purificação, e ele entrou para purificar o santuário celestial. 18 séculos para fazer isso aí, desde a crucificação até 1844. 19 séculos para ser mais exato. Primeira pergunta, purificar o que no céu? Se Jesus precisou purificar o céu, significa que o céu não era tão puro assim. Então a gente já começa a ver que, olha, não tem muito fundamento. Jesus não entrou no santuário celestial quando foi assunto aos céus, diz ela. O contrário da Bíblia. Hebreus é bem claro. Jesus entrou no céu de uma vez por todas. Ele não foi numa parte, depois esperou 18 séculos, 1000 e tantos anos, quase 1900, para depois poder entrar no lugar que era para entrar. Não. Hebreus é bem claro. É só você lembrar, quando Estevão estava sendo apedrejado, então ele teve uma visão onde o céu se abriu, e ele viu Jesus no céu. E Estevão diz, eis que vejo o Filho do Homem no lugar santo, se preparando para ir para o Santo dos Santos. Não. Vejo o Filho do Homem à destra de Deus Todo-Poderoso. Deus já estava no céu, Jesus já estava no céu e pronto, acabou. Para que Jesus, como eu falei, precisa entrar no Santo dos Santos para purificar o céu? O céu é puro. O movimento iniciado por William Miller precisava continuar. E para que ele continuasse, então, eles tiveram que fazer essa baita dessa besteira de dizer que Jesus entrou de um lugar para o outro no céu. Sendo que, na verdade, ele foi assunto ao céu quando ele ressurgiu. O que é o juízo investigativo, então? Segundo o Adventismo, o sangue de Cristo nos assegura do perdão e a nossa aceitação diante de Deus. Isso nós cremos também. O sangue de Jesus Cristo nos assegura o perdão e a aceitação diante de Deus. Contudo, eles dizem que os nossos pecados permanecem registrados em alguns livros até o juízo final. E esse é o juízo investigativo. Para eles é mais ou menos o seguinte: tem um processo aberto no céu de cada um de nós, e que Deus ainda está analisando as folhas, assim como um juiz está analisando. E esse término, esse veredito só vai dar no dia em que Jesus de fato voltar e consumar as coisas. Mas tem um processo aberto, meu e você, lá no céu. Ainda seremos mais uma vez julgados por conta dos nossos pecados. Você já começa a ver que é um absurdo esse tipo de história. A nossa absolvição total depende do nosso comportamento e obediência aqui na terra. O processo está lá.
Jesus perdoou os nossos pecados. Só que como você se comporta aqui, enquanto o juiz investigativo está correndo, vai determinar se você vai ser absolvido ou condenado. Consegue ver que absurdo? Jesus já pagou o preço por nós, e mesmo assim a gente tem que fazer tudo certinho, belezinha. Senão não adiantou nada. Jesus morreu porque quis. É uma grande característica das seitas, anular a graça, impor obras. É isso que eles fazem. Testemunho de Jeová, assim. Semana que vem eu vou falar deles. Inclusive, eles têm a mesma linhagem do adventismo, surgiram do mesmo homem. William Miller não fundou nenhuma das duas religiões. Mas tanto o adventismo como o testemunho de Jeová vieram dessas contas malucas dele. Mormons é assim, o espiritismo é assim. Mas a Bíblia diz que o Calvário pagou integralmente o meu e o seu débito. Que quando Jesus morreu, e isso é aquela bonita frase em grego, tetelestai, está consumado, acabou. Não temos que ficar esperando um juízo futuro, não temos que esperar aqui ou ali. Mas Hebreus é bem claro, Jesus morreu de uma vez por todas. Mas segundo o adventismo, essa expiação não salva ninguém automaticamente. Jesus morreu, mas você tem que tomar cuidado com o que você faz, hein? Porque se você não andar certinho, tome cuidado. A expiação para eles não se consumou no Calvário. Será concluída no término do juízo investigativo. E Ellen White fala que eu e você podemos ter os nossos pecados perdoados. Não podemos ter os nossos pecados perdoados antes desse juízo final. O que é uma blasfêmia. E vai totalmente contra aquilo que Cristo diz. Ela crê que o sangue de Cristo sim livra o pecador da condenação. Mas não cancela de uma vez por todas o meu e o seu pecado. Então, tomemos cuidado. Tem alguma sustentação, pastor, na Escritura? Esse argumento? Adventista? Nenhuma. Pelo contrário, só 3 versículos aqui. Olha o que diz. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Não diz que vai ser cancelado depois de um juízo final. Arrependeu, pecado é cancelado. Isaías 44:22. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. O desfaço é de uma vez por todas. Isaías 43:25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Quando eu e você nos arrependemos, a Bíblia diz que Deus tem uma amnésia celestial. Não se lembra e não vai se lembrar. A obra de Jesus na cruz foi cabal. Colossenses 2,14. Tendo cancelado, olha que texto fantástico, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Foi isso que Jesus fez de uma vez por todas por mim e por você. Arrancou de uma vez por todas pela raiz o pecado. E foi pregado juntamente com ele na cruz. Se Deus perdoou, meu irmão, é assunto encerrado. Você não precisa ficar preocupado com outro juízo, não. Se você vai ser absolvido ou não. Se Jesus pagou o preço por você, ele é o advogado fiel, pode ter certeza. A causa é sempre ganha. Crer que Deus lembrará novamente dos nossos pecados, eu creio que é colocar em xeque a misericórdia do Senhor. Será mesmo? Se você crê, olha, que Deus vai retornar com alguns pecados e vai ali jogar na mesa de novo, é discordar da misericórdia de Deus. É rasgar 1 João 9, que diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Daí a reforma protestante sustenta que a obra de Cristo foi completa. Vem o catolicismo romano e traz isso à tona novamente. Eles dizem que toda missa é o ressacrificar de Cristo, que a hóstia de fato é o corpo de Cristo. A reforma protestante vem e briga contra isso daí. Daí aparece Ellen White no século XIX e traz essa história de novo. É absurdo. Jesus não está para terminar algo. Ele declarou, está consumado e pronto. Segunda crença que nós vemos errada do Adventismo do sétimo dia. Nossos pecados lançados sobre Satanás. Pastor, o que é isso, homem? Eles têm uma crença onde os nossos pecados são lançados sobre o diabo, não sobre Cristo. Em Levítico 16, diz aquela passagem onde o sacerdote pegava 2 bodes, e então um era para sacrifício e o outro para Azazel, que o sacerdote ali, Arão, colocava a mão sobre o bode, representando os pecados do povo, indo para aquele bode, soltava aquele bode no deserto, e ele era chamado de bode para Azazel, ou bode emissário. O Adventismo diz que um aponta para Cristo,
o do sacrifício. Mas o outro bode aponta para Satanás. Segundo a teologia adventista, vai se consumar esse fato no milênio deles. Porque a escatologia adventista, também não vou dar tempo de falar dela, um negocinho complicado. Complicado demais. Escatologia é o estudo dos fins do tempo. Por exemplo, eles dizem que na planície de Megido vai haver um grande conflito, um dos nomes do livro de Ellen White, a maior obra-prima dela, que no milênio vai acontecer o grande conflito, a luta do bem e do mal, e de fato ali Jesus vai vencer o mal. Sendo que na verdade essa batalha já foi vencida quando Jesus disse está consumado. Só que a escatologia deles não aponta para isso. Para o adventismo, no milênio, Satanás vai levar a culpa pelos pecados que fez o povo cometer. E será confinado numa terra desolada, sem habitantes. Para eles vai acontecer literalmente isso daí. Visto que Satanás é o originador do pecado, nada mais justo do que ele levar o preço do pecado. Eles dizem que eu e você pecamos por conta do diabo, que o diabo é o culpado. Mas você sabia que a Escritura não diz isso? A Escritura diz que eu e você pecamos porque nós queremos. Olha o que diz Tiago 1,14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. O que eles dizem é o seguinte: Jesus nos purificou dos pecados. E o diabo vai carregar esses pecados para a gente. Eu sei que alguns pegam até pesado, eu creio que não é dessa forma. Eles dizem que o adventismo faz o diabo nosso corredentor juntamente com Cristo. Ou seja, eles dividiram a dívida. Eu, particularmente, também creio que não é assim. Mas uma coisa é fato, que dá a entender, dá. Se o diabo aqui está carregando o preço do meu e do seu pecado. A simbologia correta, sem sombra de dúvida, é que aqueles dois bodes apontam para Cristo. Cristo sendo sacrificado no nosso lugar e Cristo também carregando o meu e o seu pecado. Por que nós podemos ter essa certeza, pastor? João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem é que tira o pecado? Não é o diabo. Quem tira o pecado é o Cordeiro. Isaías 53 também é claro. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Cristo, a iniquidade de todos nós. Não foi sobre o diabo. Verso 10. Quando der ele a sua alma em oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Essa foi a oferta. Verso 11. O justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então quem leva o meu e o seu pecado, meu irmão, não é e nunca foi o diabo. Quem carregou todos os nossos pecados, diz a Escritura, foi Jesus Cristo de Nazaré. Terceiro princípio, outra crença errada do adventismo, o sono da alma. Segundo o adventismo, as almas dos justos dormem até a ressurreição final. Para eles não creem que a alma se separa do corpo. Lá no Antigo Testamento nós já vimos, né? Olha, e o espírito volta para Deus. Não, para eles não. Para eles morreu, fica tudo ali. Fica tudo junto até o juízo final. Este sono da alma, para eles, é um estado de silêncio e inatividade, onde as pessoas não sabem nada, não têm consciência de nada. Qual que é a base, pastor, que eles usam para formular essa doutrina? Eclesiastes 9:5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Isso é verdade. Só que se você ler Eclesiastes, ali o capítulo 9 todo, ou até o versículo 10, você vai ver que ele está falando do morto em relação a esse mundo, e não do morto em relação à vida eterna. E o versículo 6 ainda diz: amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Consegue ver que é claro? O morto não tem parte naquilo que está debaixo do sol. Mas não diz que a alma também fica em inatividade, não lembra nada. O contexto demonstra que o autor está falando dos mortos em relação apenas a essa vida aqui. E como que eu e você, biblicamente, podemos refutar uma doutrina dessa daqui? Como que nós podemos provar que a alma, mesmo depois de morta, tem consciência? Filipenses 1:23 eu coloquei?
Filipenses 1:23. Olha o que Paulo diz. Ora, de um outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. No versículo seguinte ele diz, olha, mas eu prefiro ficar na carne aqui com vocês um pouquinho então, já que é melhor para vocês. Que Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu prefiro estar com Cristo. Ele não diz, nossa, eu não vejo a hora de partir e dormir, estou cansado. Eu prefiro estar com Cristo. Em Lucas 16, sobre o rico e Lázaro, também é uma história interessante. Lembra? Lázaro estava lá no seio de Abraão e o rico em tormentos. Ah, como que alguém está dormindo, está atormentado? Então era para estar dormindo. Em Lucas 23 fala sobre o ladrão na cruz, que Jesus diz para ele, uma coisa te digo, hoje mesmo estarás comigo na sonequinha celestial. É isso que diz? Não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Apocalipse 6, versículo 9 e 10. Eu acho que dá para a gente entender bem isso daí. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Tinham sido mortos. E olha que interessante. Clamavam em grande voz. Você consegue imaginar alguém que está dormindo clamar alguma coisa? Mas Apocalipse diz, clamavam em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? As almas que estavam ali clamavam. Então, não é verdade essa doutrina que, olha, a alma fica lá, quietinha, dormindo, até esperar o juízo. Paulo, em 1 Coríntios 11:30, quando ele fala sobre a ceia, por conta de uns tomarem a santa ceia indignamente, ele diz assim, olha, não é por causa disso que muitos dormem. E é óbvio, Paulo está falando ali, muitos dormem, Paulo não está falando de dormir, de cochilar. É apenas um eufemismo. É um jeito de Paulo falar algo ruim de uma maneira mais boa. Por exemplo, quando morre alguém, é chato você chegar, ó, o fulano lá morreu. O que normalmente nós fazemos? Ó, o fulano lá partiu dessa para melhor. Não, você está dizendo que morreu. Só que você está falando de uma forma mais suave. Isso é um eufemismo. Ó, o fulano vestiu paletó de madeira. É assim que a gente faz. Fulano bateu as botas, né? Alguns dizem assim, bateu as botas, mas é um eufemismo para dizer que morreu. É a mesma coisa que Paulo estava dizendo. Em 1 Tessalonicenses 4:14, Paulo diz assim, pois se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Deus não vai trazer os que dormem, está falando dos que estão mortos também. E para encerrar, apenas mais uma doutrina do Adventismo, outra crença errônea deles, negam a condenação eterna. Exatamente. Para o Adventismo, não existe uma condenação eterna, mas existe uma condenação que ela vai chegar ao fim, a ponto de ser aniquilado. Satanás e os homens maus. Contrário ao que a gente vê na Escritura. Eles pregam a aniquilação de Satanás e dos maus, que eles vão deixar de existir. E segundo a Bíblia, Satanás e aqueles que não aceitaram a Cristo, eles não vão deixar de existir. Eles vão existir eternamente em sofrimento. Lembra quando Jesus diz, olha, se o teu olho te faz tropeçar, arranca? Pois é melhor ir com um olho só para o céu, do que com os dois seres lançados no inferno, no fogo inextinguível, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Para dar noção a mim e a você de sofrimento eterno. Ellen White diz assim, Ellen White diz que a teoria, ela chama de teoria, Ellen White diz que a teoria do castigo eterno é uma das doutrinas falsas que constituem o vinho das abominações da Babilônia. Ela diz, é uma baita de uma heresia, esse negócio aí de castigo eterno. É estranho que Jesus pregou sobre isso. Então ela está chamando Cristo de herético. Em Marcos 9, como eu falei, diz que o sofrimento eterno. Em Apocalipse 20, eu coloquei ali, põe por favor, Otávio. Apocalipse 20, verso 10 e verso 15, olha o que diz. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e de enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Consegue ver a noção de continuidade? De não ter fim? De eternidade? E no verso 15, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida,
Este foi lançado para dentro do lago de fogo e de enxofre, onde já estava a besta, o falso profeta e Satanás. Para quê? Para ser atormentado pelos séculos dos séculos. Para concluir, essa mulher, senhorita White, ela ataca todos os pastores evangélicos, dizendo que aqueles que pregam o juízo infindável, o fogo inextinguível, ela chama os pastores que pregam isso que a Bíblia diz, de agentes de Satanás. É isso mesmo? Eu próprio. Eles dizem isso. Quem prega sobre esse juízo infindável é agente de Satanás. Porque simplesmente nós pregamos a existência de um inferno ardente, como que a Bíblia diz. Eles dizem que eu e você não somos irmãos deles. Por mais que eles tenham aquela carinha bonitinha lá, as músicas maravilhosas, Leonardo Gonçalves, aqueles quartetos arautos do rei lá, música de qualidade. Mas eles dizem que eles não são nossos irmãos. O que eles querem é fazer proselitismo. Entrar nas igrejas e fazer um prosélito. Alguém adepto à sua própria religião. Alguém que guarde o sábado. Alguém que não coma carne de porco. Alguém que siga a linha deles. Os adventistas chamam a si mesmos de remanescente. E as demais igrejas apóstatas e comprometidas com Satanás e a besta. Agora não falou só de mim, não, falou de você também. Hein? É assim que eles dizem que nós somos. No livro O Terceiro Milênio, de Alejandro Burlon, ele diz assim, que eu e você, que não guardamos o sábado, somos filhos do diabo, porque nós guardamos o domingo. O sábado é o sinal divino e o domingo é a marca da besta. Só que eu sei que eles não falam isso nas músicas. Eles não falam isso quando eles oferecem um estudo para você. Eu não estou dizendo que os adventistas só falam mentiras. Não é verdade. Eles falam muitas verdades, muitas doutrinas ortodoxas, realmente retas. Porque a melhor maneira de se construir uma mentira é adorná-la de verdade. Se você chega simplesmente com a mentira crua e nua, as pessoas vão perceber. Agora, quando você enfeita, adorna de coisas que são verdadeiras, fica mais difícil perceber. Se eles realmente creem nessas visões de Ellen White, eles não podem discordar também das visões de Joseph Smith, fundador dos Mormons. Joseph Smith teve uma visão, onde o anjo Moroni apareceu para ele dando um testamento, o novo evangelho. Se eles acreditam nas visões de White, eles também não podem discordar. Não pode discordar de Maomé. Maomé teve uma visão. Quem estava com Maomé? Só ele na cúpula da rocha. E aí? Você consegue ver o perigo dessas igrejas que são fundamentadas em visões de pessoas? É uma das características das falsas religiões. Se baseiam na experiência, nas visões e nos escritos dos seus fundadores. Eles são ali em pé de igualdade com a palavra de Deus. Nós cremos que Deus, sim, que Ele usa seus servos para aperfeiçoamento da igreja, como diz Paulo em Efésios. Deus constituiu uns para apóstolos, pastores, doutores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Mas seja qual homem de Deus for, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja qualquer pastor, nós jamais vamos deixar o nosso pilar. Só a Escritura, só Cristo, só a graça, só a fé e só a Deus a glória. Ainda que Pedro e Paulo sejam homens de Deus, também falharam como eu e você. E a nossa fé, por mais que eles foram inspirados por Deus, está baseado no Deus que deu a revelação para eles, e não neles mesmos. Nós não precisamos de uma luz menor para nos mostrar uma luz maior. Porque a Escritura diz que Jesus Cristo é a luz do mundo, e é dele que nós precisamos para enxergar toda a verdade. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé por um instante, por favor?